Fala pessoal, bem-vindos ao Radar de Mercado dessa semana. Bom, a Nasdaq caiu mais de 2% em um único dia e o Ibovespa disparou e devolveu tudo em menos de 48 horas. São duas bolsas, dois movimentos aparentemente desconexos, só com o mesmo fator explicativo por baixo. É sobre isso que a gente vai falar hoje. Fica comigo. Na quinta-feira dessa semana, a Nasdaq caiu mais de 2% em uma única sessão. Não porque a inteligência artificial parou de crescer, e sim porque os dados de demanda por infraestrutura de inteligência artificial continuaram em níveis recordes, tá? A queda aconteceu porque o mercado mudou a pergunta. A fase das promessas meio que acabou e agora está começando a fase da cobrança. E o que está sendo cobrado é bem simples, na verdade, tá? Quanto é que, de retorno real, cada bilhão que você investe em chips e data centers está gerando para o acionista hoje, tá? Como que o custo do dinheiro tá e como que é que eles estão entregando esse retorno real. Quando a gente olha para os balanços da Tesla e da Google, que foram divulgados na quarta e na quinta-feira passada, a gente percebe que eles é quem foram o estopim. Por quê? A receita, ela veio acima do esperado nas duas empresas. Só que o mercado, ele não reagiu à receita, ele reagiu ao que estava por baixo dela. A Tesla, por exemplo, pessoal, aumentou os investimentos dela em 142% em relação ao ano passado. E isso tudo em um único trimestre. Pensa, em um único trimestre eles aumentaram o custo em 142% referente ao que eles gastaram o ano todo passado. E esse dinheiro que estava entrando antes, né, pelas vendas dos carros, ele não foi suficiente para cobrir o que eles gastaram em investimentos, né, o que saiu em investimentos. Então, esse resultado foi um fluxo de caixa negativo pela primeira vez em mais de 2 anos de Tesla, tá? Já na Google, pessoal, o movimento foi parecido. A Google elevou a projeção delas de investimentos em infraestrutura de inteligência artificial para uma faixa de 195 a até 205 bilhões de dólares em 2026. É quase o dobro do que eles investiram no ano passado. Pessoal, juntas, as duas empresas evaporaram 433 bilhões de dólares em valor de mercado num único dia, num único pregão, só com a queda bem expressiva das ações. O que é que separa, né, dentro dessas lógicas das empresas de tecnologia, as que vão sair dessa fase de investimento mais forte bem, das que vão continuar comprimindo cada vez mais essa margem entre o que eles estão botando para dentro do negócio em infraestrutura versus o que está saindo ali de lucro real, sem muito prazo definido, né, pessoal? Só que antes disso, a gente vai falar um pouquinho do movimento completo da semana, porque o Ibovespa também fez um movimento bem relevante e por motivos até certos, tá? Então vamos falar desse raio-x de movimento geral da semana antes da gente afunilar, né, no tópico das empresas de IA. A gente teve dois movimentos distintos, mas com o mesmo fator explicativo. O primeiro foi a Nasdaq, tá? Até o início dessa temporada de balanços, o mercado ele estava precificando só crescimento de inteligência artificial como um sinônimo direto de alta nas ações de tecnologia. Tá apresentando dados de crescimento fortes, as ações sobem. Só que com os balanços dessa semana mostrando que esse crescimento de receita combinado com investimentos excessivos em infraestrutura está comprimindo muito a margem de lucro dessas empresas no curto prazo. Isso consome dinheiro de caixa, pessoal. Então, antes de qualquer retorno ao acionista, a empresa já está ficando com esse déficit. Isso significa que a mesma tecnologia, que continua crescendo a ritmo acelerado, pode estar sendo um ativo mal precificado, dependendo de onde na cadeia você está posicionado. E você, como acionista final, está bem no final dessa fila, tá? O segundo movimento importante da semana, pessoal, foi o Ibovespa. A Bolsa Brasileira, ela fez um movimento em V essa semana, tá? Na máxima, a gente chegou a bater 177 mil pontos, puxados ali por dados positivos em Vale e umas expectativas mais fortes de corte na Selic. Na sexta-feira, a gente já viu o Ibovespa fechando com uma queda de 1,5%, voltando para a janela dos 174 mil pontos, muito pressionado por Petro, Vale e os bancos, depois que a gente voltou a ter aqueles ruídos de tarifas norte-americanas sendo implementadas sobre o Brasil. E o petróleo disparou com a retomada das hostilidades no Oriente Médio também, pessoal, o que aumentou a insegurança e fez a Bolsa dar uma corrigida da alta que teve no meio da semana. Foram dois movimentos em sentidos opostos em menos de 48 horas no mesmo mercado, que é o Ibovespa. Então, foi literalmente um belo de um movimento em V, né, pessoal? A gente teve uma alta forte, depois a gente devolveu na mesma proporção. E a pergunta que dominou aí a semana não foi, poxa, quem é que está investindo mais em inteligência artificial? Na verdade, a pergunta que dominou o mercado essa semana foi, quem é que consegue transformar esses investimentos em resultado real com o custo do dinheiro
assim tão alto, né? Porque, lembrando que a taxa de juros vai ficar mais alta por mais tempo, tanto nos Estados Unidos quanto aqui no Brasil, agora com essas altas de inflação e essas retomadas dos conflitos que a gente teve, tá? Essa mudança de pergunta principal, ela tem uma implicação direta, pessoal, para qualquer carteira com exposição em tecnologia, principalmente. E é aqui que está o erro que o investidor comum costuma cometer e vem cometendo ao ler essa queda no mercado lá da Nasdaq, principalmente, pessoal. Vamos mostrar aqui agora como que essa conclusão é errada, por que ela parece tão razoável, mas no final ela não é tão interessante, tá? A distinção que faz a diferença, pessoal, vamos entender entre as empresas de tecnologia agora, daqui pro final do vídeo, como que a gente difere elas. Quando a gente tem essas empresas de tecnologia bem grandes, pessoal, as mais conhecidas, e uma empresa dessas cai 13%, 7% num único dia, a reação mais comum dos mercados é de uma, duas, né? Ou você vende no pânico, achando que a inteligência artificial tá acabando, que o mundo vai acabar, ou você compra já no desespero e ainda cai mais depois que você entra, porque você fica achando que já tá muito barato, porque caiu muito. Os dois movimentos, eles cometem o mesmo erro, tá? Você não pode tratar essa queda como um sinal divino sobre o setor inteiro, tá? Em vez de você olhar esse sinal como um estágio em que cada empresa tá. Vamos entender melhor esse mecanismo, tá? Uma empresa que investe bilhões em data centers e chips, ela aumenta o seu potencial de receita no longo prazo. Estou investindo muito em infraestrutura porque eu vou potencializar o meu negócio. Mas, quando você olha no balanço do trimestre atual dessas empresas, esse investimento, ele aparece só como dinheiro saindo, porque ele ainda não gerou retorno real, tá? Antes de qualquer retorno para o acionista, eles estão gastando. Então, com o custo do dinheiro alto, a Selic alta, a taxa de juros lá nos Estados Unidos alta, o mercado, ele não desconta mais esse prazo de retorno longo. Poxa, eu vou fazer dinheiro com esse dinheiro que eu estou investindo agora, de forma tão generosa. O mercado já olha isso com mais medo. Ele está te cobrando, né? Ele está cobrando dessas empresas esse retorno agora, tá? Ou você comprime esse valor, ou você tenta gastar menos, né? A Tesla, por exemplo, ela cresceu 26% de receita, mas o lucro por ação ficou só em 33 centavos, contra 55 centavos que o mercado estava esperando de divulgação de lucro direto para o acionista, né? Pô, de 55 para 33 é quase a metade, pessoal. A margem de lucro da empresa caiu de 17,2% para 16,8%, quando o mercado estava esperando que essa margem de lucro fosse a crescer para quase 20%, olha lá, 19,4% era a expectativa do mercado de lucro em margem, e aí esse lucro veio 16%, veio abaixo do que estava sendo praticado. O dinheiro em caixa, ele ficou negativo pela primeira vez em 2 anos. Então, assim, não é que a Tesla parou de vender carro. Ela bateu recordes, inclusive, de vendas e entregas no trimestre. O problema é que ela está ganhando com inteligência artificial, robotáxi, fábrica de robô humanoide, etc. Mas ela está consumindo tudo isso que ela está ganhando e mais com essa questão do investimento de longo prazo. Então, você fica dando para o mercado uma mensagem que não tem prazo claro de quando é que a empresa vai voltar a converter todo esse investimento em lucro. Já na Google, você teve uma dinâmica parecida, tá, pessoal? O resultado acima do esperado em receita veio, mas ele elevou, a Google ela elevou esses investimentos de infraestrutura em IA de um jeito muito agressivo. E o fluxo em caixa também ficou negativo, tá, pessoal? Eu usei o exemplo dessas duas empresas porque elas são as que protagonizaram a queda na semana passada mais fortes e os números dessas empresas são públicos. Mas essa lógica de avaliar investimentos versus retorno vale para qualquer empresa do setor de tecnologia e, de qualquer forma, sim, para qualquer tamanho de carteira. Quando você vai olhar quanto de posição você na sua carteira tem em tecnologia. Então, é aquele nosso lema, tá? O impacto muda, dependendo do tamanho da sua posição, mas a lógica não, tá? Quando a gente revisa as carteiras com exposição em setores de tecnologia internacional, a primeira pergunta que a gente faz não é bem sobre o setor, é sobre qual veículo que você está usando para acessar essas empresas. Como assim, pessoal? Bom, qual que é o produto que você comprou? Você comprou uma BDR normal via pessoa física e não fez planejamento tributário? Porque aí esses seus dividendos vão pagar 30% lá nos Estados Unidos, tá? Aqui não tem ainda incidência em cima de dividendos, mas lá já tem. A BDR normal descontos para você. Ah, não, eu comprei um fundo de varejo com muitas
camadas de taxa. Tem taxa de performance, taxa de administração. Às vezes você também vai ter uma perca ali de rentabilidade nessas taxas. Ou não, eu fiz uma estrutura, pensei na eficiência tributária por baixo, aí eu já não vou ter esse gap. A questão aqui, pessoal, é que assim, a mesma coisa que está sendo comprada, tecnologia nos Estados Unidos, a depender do ativo que você usa, o resultado líquido no seu patrimônio é radicalmente diferente. Por isso que a gente sempre estimula vocês a pensarem estrategicamente antes de fazer as alocações. A diferença entre quem atravessa essas fases de oscilação, onde o mercado vem cobrando setores mais alavancados, atravessa isso bem, e quem absorve essa compressão de margem, porque não estava preparado, aí vai ver a ação cair, ainda vai pagar imposto do pouco que vai vir, né, em setores mais agressivos, essa diferença está não na escolha do setor, né, ela está em como você se prepara para isso. É o filtro que determina quais empresas têm estruturas financeiras para converter esses investimentos em retorno real no seu bolso e em qual forma você captura esse retorno sem perder eficiência tributária na hora de você sair, tá? Então, pessoal, vamos fechar, né? O que eu faço agora? Agora a gente vai fechar a lógica lá do início do vídeo. O filtro que separa essas empresas de tecnologia que se saem bem nessas fases, das que continuam comprimindo margem, ele vem em 3 critérios bem objetivos. Primeiro critério, pessoal, retorno sobre o capital investido, tá? Essa é a métrica que substitui o crescimento de receita como principal critério de qualidade, em um ambiente de custo de dinheiro elevado, ou seja, taxa de juros alta, tá? Em linguagem simples, para cada real que a empresa investe em hardware, em chips, em data centers, quanto que ela gera de retorno real? Para cada real mesmo, poxa, eu investi tanto, quanto volta em lucro real? Essa empresa que mantém esse retorno crescendo, ela mesmo com investimentos altos em infraestrutura, ela demonstra que o dinheiro está sendo bem aplicado e gerando um retorno positivo. Agora, a empresa que tem esses retornos caindo, enquanto o investimento está cada vez mais alto, explodindo de gastos, ela já costuma ficar consumindo seu caixa. Ela não tem um prazo claro de quando que eu vou transformar esse déficit em superávit de novo. Para vocês terem uma noção, até o início de 2025, o mercado ele aceitava bem essa equação de caixa negativo ou de retorno mais projetado, mais longo. A gente estava bem mais tolerante. Só que com o custo do dinheiro agora alto, o investidor ele não pode esperar tanto assim para o retorno chegar, tá? Então, com o custo do dinheiro onde ele está hoje, o prazo que o mercado está disposto a esperar, ele fica menor, o dinheiro está mais caro, tá? E o mercado passa a cobrar essas empresas para terem agilidade em gerar eficiência, tá? Isso significa que uma empresa com um retorno sobre o capital investido caindo, enquanto os investimentos sobem, ela na prática está destruindo valor, independente do crescimento dela da receita, sabe? Não adianta se no líquido não fica nada. O segundo ponto para a gente analisar, pessoal, é essas janelas de volatilidade doméstica como oportunidade de ajuste, tá? Aqui, para nós pensando no Brasil, esse movimento em V nessa semana, ela está formando um padrão que está se repetindo. A gente tem uma alta pontual ali, com dados específicos de commodity, ou o mercado macro dá uma respirada mais geral, e logo em seguida a gente vê o mercado devolvendo, porque o risco externo volta e a gente já volta a ter receio e realiza de novo. Essas janelas de alta são um momento legal para você, às vezes, realizar um lucro, reajustar alguma posição, que depende de um otimismo muito continuado para a ação ficar feliz, para a ação ficar num preço estável, tá? Para fazer sentido na sua carteira, não é legal você ficar sempre dependendo de otimismo e pessimismo. É bom ter empresas mais resilientes, tá? Não é que o pessimismo em relação ao Brasil, ele tá generalizado. É só porque o mercado, ele fica fazendo esse reconhecimento do risco doméstico versus o que ainda pode vir de risco externo. E aí o humor vai mudando, a gente tem altas fortes, quedas proporcionais e o mercado vai andando de lado, tá? É um momento de alta pontual que é legal, às vezes, você realizar uma ação. E nesses momentos de vertigem, pode ser que seja legal para você fazer algumas aquisições, pensar em empresas mais voltadas para fundamentos mesmo, tá? E o terceiro ponto, pessoal, para vocês pensarem, é a eficiência quando você vai pensar no veículo de acesso para você poder ter mais retorno quando você compra um ativo, principalmente quando a gente está falando de empresas americanas, tá? A forma como você compra as ações das empresas de tecnologia internacionais determina se você vai ficar com mais ou menos de um retorno que já está caindo com esse
esses custos altos, tá? Quanto que no final das contas vai ficar no seu bolso? Porque tá caindo o retorno por causa que eles estão investindo em infraestrutura. Se você paga mais imposto do que você precisa, você já deixa mais um pedaço para trás. Faz sentido? Então, é a mesma exposição, só que se você buscar uma estrutura mais eficiente nessa veia tributária, você consegue ter camadas de ganho maiores, você tira taxas e você busca empresas que estão tendo resultados mais consistentes, líquidos no longo prazo, tá, pessoal? Então, em fase de compressão de margem, quando você tem um retorno bruto que já está pressionado, a eficiência do veículo, ou seja, né, pô, que tipo de ação eu comprei? Eu comprei um BDR, eu comprei um fundo, eu visei uma coisa que tinha mais eficiência tributária, isso vira um componente muito relevante para o seu resultado final, tá? Então, eu usei esses exemplos de estruturas mais sofisticadas para deixar mais viável vocês entenderem. Só que o princípio de que o custo que você utiliza para ter retorno líquido é importante, ele vale para qualquer nível de carteira, tá, pessoal? E qualquer forma de investimento internacional. Esses 3 critérios que eu te mostrei, eles vão falar de retorno sobre o capital investido, janela de volatilidade doméstica e eficiência na hora de como acessar o produto. Então, esses juntos, eles são a resposta para essa pergunta que o mercado fez essa semana, né? Como que eu vou ter uma exposição ao crescimento tecnológico, mas sem ficar refém de uma empresa que gasta mais do que ela está gerando de resultado, em um ambiente onde o custo do dinheiro vai ser maior por mais tempo, tá? Pessoal, fechando então, a inteligência artificial ela não acabou, óbvio que não, né? A fase das promessas acabou. Agora o que a gente tem é uma mudança, né? Uma distinção, né? Entre o que faz diferença de verdade, no que faz com que a sua carteira, ela a partir dessa semana possa ter mais tranquilidade para ainda estar posicionado no setor, sem ter tanto receio de empresas que no longo prazo vão ficar com as pernas bambas, tá? O investidor que entende essa transição, ele não sai da tecnologia no pânico e ele também não compra por qualquer quedinha achando que está em super liquidação. Ele vai filtrar, ele vai identificar onde que está o retorno real e ele vai agir com clareza na hora de entender esse mecanismo, sem ansiedade, pessoal. A gente não fica só reagindo a gráfico. A gente que tem carteiras mais estruturadas, a gente que está pensando no longo prazo, a gente tem que ter tese e essa tese tem que te fazer dormir tranquilo, tá? Então, se você tem exposição no mercado internacional, você ficou com alguma dúvida, quer ampliar seu raciocínio, deixa os comentários aí que a gente vai te respondendo, a gente troca umas figurinhas. A nossa equipe sempre lê e responde, tá? Se esse vídeo te ajudou a separar mais o que é inovação real, do que é investimento mal precificado, manda para alguém que você acha que vai gostar desse conteúdo, igual a você, que pode ter uma dúvida para tirar com a gente sobre essas empresas de tecnologia na carteira. Essa distinção, pessoal, ela pode evitar uma decisão cara nos próximos meses, já que os mercados no mundo estão muito voláteis. Se você quer aprofundar mais esses raciocínios complexos, acesse o minascapitaleducação.com.br. Você tem acesso aos nossos cursos de nivelamento gratuito, que são muito importantes para quem quer refazer a base e começar a pensar de um jeito mais estruturado. E a gente tem os nossos cursos avançados, para quem quer já ter uma noção de estratégias, de gestão patrimonial, para quem quer operar num nível mais adiante. Esse é o caminho que os nossos alunos e clientes estão percorrendo com a gente desde 2016. A gente já tem 10 anos de mercado, pessoal, ensinando e auxiliando os nossos clientes. Fica com a gente também. Até o próximo Radar de Mercado.